Estou a gravar. Ah. E faz filmagem também, não sei se se importa. Todos. O Carlos Civelino conhecia algum dos arguidos do processo Casa Pia, aquelas pessoas que estiveram sentadas consigo no banco dos réus. Se conhecia quem e como? Se conhecia? Quem Conheço. É que conhecia e como? O meu superior, o Dr. Abrantes, conhecia o Dr. Ferreira Diniz, conhecia o Sr. Carlos Cruz uma vez, há 20 e tal anos, em 1980. E em que circunstâncias é que conheceu o Carlos Cruz nessa altura? Pelo intermédio de um amigo, conheci muito bem, que era o Sr. Carlos Mota, tinha uma moto a arranjar em frente à Casa Pia, ao lado de um café que se chama A Rampa. E estava, portanto, foi o Carlos Mota que o apresentou como? Cumprimentou-me à entrada nos Pastéis de Belém, porque eu tinha ido com 3 pessoas, 3 raparigas, 3 mulheres. Uhum. Foi a primeira vez que eu entrei nos Pastéis de Belém. E o Sr. Dias André, na Polícia Judiciária, afirmou que eu andava sempre a esconder coisas do Dr. Abrantes, que me andava a encobrir, que era, portanto, o tipo de meu apadrinhado. Eu nunca abri a boca ao doutor. Mas concretize primeiro a do Carlos Cruz. Portanto, foi-lhe apresentado pelo Carlos Mota. Carlos Mota, veio o Sr. Vítor Sousa e era um senhor estrangeiro que eu não sei. Eles tinham vindo do almoço porque havia um programa qualquer, um coisa ali perto da polícia da Esquadra de Belém que se chama. Eu só vi, eu só não sei o quê. Portanto, ele foi tomar o seu café com os amigos e cumprimentou-me, portanto, como me cumprimentou, as senhoras estavam comigo e depois seguiu. Eu fui, portanto, Alguma vez ouviu depois disso? Não, nunca mais. Continuo a ser, portanto, a ir à Polícia Judiciária. O meu advogado, o Dr. Dório Vilar, traz uma lista onde vinha nomes Dr. Jaime Gama, o Sassarana Calceroni, ou como é que ele chama, do CDS, o Sr. Paulo Portas. Foi o próprio Dias André a dizer, posso dizer de boca cheia, diz que este era um grande paneleiro. Disse mesmo, à frente da Rosa Mota. Depois entra o Sr. Inspetor Pita a dizer, telefonaram Maria Pia, a sua diretora. E ele, agora não posso interromper, dizia ao Dias André. E portanto ele dizia que não tinha medo de ninguém, e disse à frente do meu advogado, deste que tenho agora, não tinha medo nem da Polícia Judiciária, nem dos pais, ou padrinhos, ou tios, ou que seja, dos rapazes, não tinha medo dos professores da Casa Pia, de todos os funcionários da Casa Pia, conhecia melhor a Casa Pia do que qualquer um funcionário que nem que tivesse 80 anos como funcionário do Estado. Eu tinha ido. Depois fui obrigado a assinar o papel, com a condição que eu estava, não estava em mim, com o copo de água que me davam. Copo de água? Só água? Água, não sei o que é que lá estava dentro. Sentia-se mal depois de beber esse copo de água? Sentia-me mal e transpirava por todo lado. Quando chegava à prisão, não conseguia comer, dormir ainda muito menos, os nervos eram tantos e a medicação continuou a ser. Então porquê que acusou estes arguidos? A bem dizer, tive que dizer. Teve que dizer, foi obrigado a dizer? Fui obrigado, com pena dos rapazes que tinham levado e bastante porrada, porque via-se alguns vi alguns no corredor da Polícia Judiciária, quando era levado por 4 ou 5 elementos que já não estão lá, e vi à volta de 20 e tal rapazes sempre, e depois, portanto, a partir das 17 ou 18 vezes, a partir daí que eu deixei de ir à Polícia Judiciária frequentemente, e algumas vezes ainda estava com o Dr. Dório Vilar e continuava a não estar em mim porque era o que eles diziam. Mas não estava em si porquê? Continuava, portanto, a tomar o copo de água porque tinha... E era só o copo de água que tomava? Era o copo de água, não sei, portanto, o que lá estava dentro. Também estava a ser medicado ou não? Tinha muita medicação. Quando diz muita, está-se a referir? A medicação, portanto, tinha a medicação para tomar. Tomava comprimidos? Nunca tinha tido, portanto, problemas, portanto, alguns, e nunca tinha sempre negado, não falando, dizendo negado, mas não falando, até que, pois fui obrigado, pelo doutor que está comigo hoje, a dizer que tinha ido a Elvas. Que sabe
a Polícia Judiciária foi à Casa Pia e está aos mapas de serviço, onde eu estou destinado, em troca com um motorista, que Deus dê muita saúde a ele, um colega meu, que disse em tribunal também, que se trocava ao serviço, mas transmitia-se aos serviços de transportes, que tinha feito, porque ele não se... E essa troca de serviço era para o Carlos ir onde? Para Évora, Évora, não Terres de Elvas. Campo. Não. Eu é que fui a Espanha. E a Polícia Judiciária aproveitou-se, depois de eu, portanto, dizer ao meu advogado, não sei se já tinha dito ao anterior, que eu tinha desligado o conta-bichas, mas este disse-lhe, este que está comigo disse-lhe, tinha desligado o conta-bichas para não contar os quilómetros, porque eu fui comprar azeite e até trouxe uma boneca para a minha mãe adotiva. Vai a Elvas então pela primeira vez, levado pela Polícia Judiciária. Eu vou a Elvas, naquele dia que eu fui a Elvas com a Polícia Judiciária, o meu advogado, Dr. Zé Martins, está à minha espera, antes, já perto de Elvas, e então entra no carro da Polícia Judiciária e atrás de mim vem mais carros da Polícia Judiciária, à paisano. E então, quando estou a entrar na Polícia em Elvas, debaixo dos arcos, a Polícia Judiciária, em tribunal, o Dias André, também meteu, portanto, o pé na argola e mentiu compulsivamente, dizendo que tinha voltado para trás. Não voltou para trás. Nós entramos na rua, eles é que me levaram lá. Aliás, a Polícia Judiciária é que levou, quem ia a conduzir era o Walter, é que levou o carro diretamente lá, ao lado onde estavam os estampados, estavam lá carros, naquele dia estavam lá carros, e então, portanto, os rapazes, eles pararam o carro, e é quando dizem, portanto, os rapazes dizem, portanto, que era aqui que eles pararam. Dizem-lhe quem? O seu advogado ou os Não. indivíduos da PJ é que lhe dizem? Sim. Dizem-lhe que os rapazes diziam que era para aquela casa que eram levados. Sim, só que, depois, portanto, a PJ depois diz, eles não sabem qual era a casa. E eu tive que mentir em tribunal, também não estava em condições, quando fui com os senhores ainda estava preso com os senhores do Gips, que chovia nesse dia, estava muita gente, até, havia uma fita, para ver a casa. Há a carrinha do Corpo de Segurança dos rapazes, que eu sei que eram as pessoas, em troca, no final receberam lembranças, gravatas, como eu sei, e outras coisas, jantares e almoços, portanto, isso vem, depois é, portanto, dar o papel, o volume ao Dr. Abrantes. E como é que o Carlos identifica aquela casa em concreto? Eu identifico depois do Dias André mandar o motorista, vamos dar a volta e vamos para lá, para o pé da porta da casa. E então, disseram-lhe que era aquela que tinha que indicar? não me disseram que era aquela. Parei ao pé da porta e depois dizia assim o inspetor, eles dizem que é esta. Eu punha-me assim a olhar, e eu, como, portanto, fui com a Polícia Judiciária, estava o meu advogado ao lado, se os rapazes dizem que é esta, o que é que achas, ó Carlos? Dizia o doutor. E eu disse, então, o que é que eu ia dizer? Pronto, se eles dizem que é esta, portanto, eu com a pena, já, portanto, do problema que eles tiveram lá no coisa, isto antes de começarem o julgamento. Outra casa onde dizem que ocorreram abusos é a casa na Avenida das Forças Armadas, mais Sim. concretamente pelo Carlos Cruz. Conhecia aquela casa? Não. Não. Como é que passou a conhecer? Como, portanto, disse ainda há pouco, fui levado, tenho aqui os coisas tenho os papéis comigo, fui levado a vários locais onde eu nunca deixei rapazes, tinha o serviço que tinha para fazer, a mesma coisa, essa casa dos R's. Nunca lá entrei, nunca vi ninguém, mas tive que dizer o que estava escrito. Não assinei, não foi eu que assinei, mas obrigaram os rapazes a assinar, sem lerem, e então, rapazes um pouco atrasados mentais, como o Francisco Guerra. E o Carlos, portanto, foi obrigado também a dizer que tinha levado crianças à casa do Zé. Não fui lá mesmo à casa, ali na coisa. Na rua? Sim, onde está um polícia, tem o Gurita, que é a embaixada da Turquia. Uhum. E eles pararam ali o carro, e houve uma senhora inspetora que vinha mais 4 carros atrás de mim. Nesse dia que eu fui a Elvas, não almocei.
Nesse dia que eu fui não almoçámos. Viemos para Lisboa, passei pela Avenida do Restelo, fui ter a Avenida das Descobertas, pararam ali o carro, sai, o inspetor diz André, sai do carro e vêm os carros atrás de mim, e então há uma senhora que vai tirar a fotografia, então à tal rua que vai dar à casa que se fala dos erros. Na Avenida das Forças Armadas. Nas Avenidas das Forças Armadas. Quero dizer que nunca, mas nunca, nem para Elvas, nem para nenhum lado, levei qualquer rapaz daqueles que acusaram estes senhores. Quando vai fazer o reconhecimento à Avenida das Forças Armadas, foi fácil dar com a casa que a polícia... Não, a polícia é que me levou lá. E depois... Para o reconhecimento? Sim. Para o reconhecimento, também. Ainda não morava lá. Fui morar para lá em fevereiro de 2002. Portanto, o Carlos teria uma casa perto desta... Sim. Ok. Fui morar para lá. Porque as obras lá em baixo, que eram para começar as obras, não sei o quê, só começaram, portanto, a tirar as pessoas e ficaram lá outras pessoas, portanto, não se compreendeu porquê. E a casa na Buraca? Existe? A casa da Buraca. Nunca fui à Buraca. Aí teria havido abusos pelo Ferreira Diniz sim, e pelo Dr. Brandt e mais outros senhores. Não quiseram, portanto, a Polícia Judiciária não quis dizer, portanto, o Dias André não quis dizer na coisa que eram as outras pessoas, mas isso para mim também não me interessava, porque não levei. Tive que dizer, porque os rapazes disseram, um dos rapazes disse que havia o buraco. E então a Polícia Judiciária sabe que eu tive serviço com as meninas do futebol de salão, tinha que ir buscá-las ali ao Estado de Pinamanique, que era ali que elas, portanto, se encontravam e treinavam lá, sempre treinaram lá, e dali ia para, não sei, já me lembro se era para a Amadora, se era para Sintra. E eu fui a testar o carro nesse dia, está na escala, e eles sabem que eu tive serviço para o Casa Pia Atlético Clube, para o clube do Casa Pia, eu tive serviço, eles sabem disso, e então aproveitaram-se, meteram, portanto, 3 rapazes a dizer, portanto, tinham estado na casa da Buraca. Da Buraca. Nunca fui à casa da Buraca, conheço muita gente da Buraca, conheço muita gente ali do bairro da Boa Vista, conhecem muito bem a mim, andei com os sócios do Casa Pia, fui a Guimarães, com autorização, que veio uma carta escrita pela direção e pelos sócios do Casa Pia, a pedirem um motorista, com o meu nome, para a Taça de Portugal, onde nós perdemos por 2-1, ou 3-1, já não me lembro muito bem. E então a Polícia Judiciária sabe que eu fazia esse serviço para o clube e para a instituição, portanto do hóquei sala, como do futsal, luta grego-romana e várias modalidades, basquete. E então, portanto, aproveitou-se, sabe que eu fui abastecer à Buraca, e sabe o dia, porque está na escala, que eu tive serviço com as medidas, ou para Sintra ou para a Amadora, que eu não sei o coisa. Em resumo, Carlos conhecia 3 dos arguidos e já explicou as razões, não conhecia nenhum dos locais onde os abusos terão ocorrido, nunca levou crianças nenhumas para ninguém. Dos arguidos e já agora... Tenho outra para a Feira Popular. Para a Feira Popular. Também disse que tinha levado um rapaz para a Feira Popular. Não levei nem para o Campo Grande, nem para a Feira Popular. O desenho já estava feito. E ele queria que eu assinasse o papel, eu não assinei. Mesmo como estava, eu não estava tanto em mim, estava com medicação muito forte, estava com o Dr. Zé Martins, eu não assinei. Mas não fui com o Dr. Zé Martins, eles é que me levaram aos sítios sem advogado. Dizem nos papéis que eu dispensava o advogado. Nunca dispensei advogado nenhum. Nunca foi ninguém que me defendesse.